Analisando os recursos orçamentários direcionados para o Ministério de Ciência e Tecnologia, podemos afirmar que o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação passa pela maior crise nos últimos 24 anos. Houve uma redução drástica dos recursos discricionários desse ministério, que caíram de 11,5 bilhões em 2010 para 2,7 bilhões em 2021. Ainda em 2016, o então presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, afirmou que o Brasil estava vivendo a pior crise científica de todos os tempos e que falta um entendimento do papel da ciência e da tecnologia em nosso país. No entanto, nos questionamos se realmente falta esse entendimento ou, utilizando as ideias de Darcy Ribeiro, ao dizer que a crise na educação não é crise e sim um projeto, podemos nos questionar se a crise na ciência não é crise e sim um projeto. Para compreendermos melhor o papel da ciência e da pós-graduação na construção de um Brasil emancipado, vamos matutar sobre essas questões no nosso programa de hoje. Eu sou Lorena Silva Oliveira Costa, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, pretos, uso um óculos, estou com uma blusa branca com a gola alta. No fundo, eu tenho uma parede cinza com alguns quadros, uma molécula de cafeína e algumas vidrarias de laboratório. Sou professora da área de ensino de Química do campus Inhumas e do programa de mestrado em Educação no campus Goiânia, ambos no IFG, e estou como diretora de pesquisa e inovação. Sou doutora em Ciências Ambientais e pesquiso nas linhas de formação de professores, educação ambiental e ensino e aprendizagem na teoria histórico-cultural. Sou líder do Núcleo de Pesquisa em Educação em Ciências no campus Inhumas. Considerando o contexto do Brasil, um país de capitalismo subordinado, há várias discussões sobre a importância da ciência, da tecnologia e da inovação como elementos chaves para o avanço da nação. Nós vimos recentemente, no enfrentamento da Covid-19, como a gestão articulada entre governo e ciência contribui para a segurança da sociedade em todas as esferas. Entretanto, o que vivenciamos nos últimos anos, de forma mais acentuada, são expressivos cortes na pesquisa, na pós-graduação e nas instituições de ensino superior, que são responsáveis por parte importante das pesquisas no Brasil. Dada essa centralidade, temas como ciência e tecnologia, no contexto das mudanças políticas, econômicas e socioambientais, e o papel da ciência e da pós-graduação para um país emancipado, emergem nesse cenário de transição que estamos vivendo. Para matutarmos sobre essas questões, nós vamos convidar hoje a professora Agostina para dialogar conosco. A professora Agostina Rosa Echeverria é licenciada, bacharel e mestre em Química pela Universidade da Amizade dos Povos de Moscou, Rússia. Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. É professora titular da Universidade Federal de Goiás, atuando no Instituto de Química, no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática e no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais dessa universidade. Coordena o Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências dessa mesma universidade, e é líder do Grupo de Estudos e Pesquisa da Teoria Histórico-Cultural Papagaios Vermelhos, registrados no CNPq. Investiga na área da educação em ciências, na perspectiva histórico-cultural, de formação de professores e de educação ambiental. Professora Agostina, é uma alegria tê-la aqui conosco para essa conversa. Seja muito bem-vinda ao Diálogos do Matutando Círculos de Cultura. Olá, Lorena. Eu estou muito
Emocionada de mais uma vez ter que conversar aqui com vocês. Não é a primeira vez que eu participo de atividades do Instituto Federal, do qual eu tenho um carinho muito grande, pelo qual tenho um carinho muito grande. E então estamos aqui para conversar desse tema que tanto me interessa, que já tenho pesquisado sobre ele, e eu espero, agradecendo o convite, poder contribuir para essa discussão. Então, eu sou uma mulher branca, estou na minha sala, na minha casa, na biblioteca, no escritório da minha casa. Eu tenho cabelo claro, olhos claros, uso óculos, tenho atrás de mim uma das minhas estantes de livros com a bandeira argentina, porque eu sou argentina. Mas então, basicamente isso, estou com um vestido estampado, preto e branco. Acho que é isso. E eu estou com um par de brincos prateados. Obrigada, professora. Então, nós vamos começar agora. A gente tem algumas perguntas aqui para pensarmos sobre esse tema. E, professora, você tem atuado como professora e pesquisadora de ensino de ciências há mais de 30 anos. Estudou na Rússia, veio para o Brasil na década de 80 e vivenciou transformações e mudanças políticas no Brasil ao longo desses anos. Nos governos Lula e Dilma, vivenciamos um avanço das universidades e dos institutos federais, bem como da criação de programas voltados para pesquisa, como Ciências Sem Fronteira. Nesse contexto, qual que é a sua avaliação das políticas e ações desenvolvidas no Brasil antes do golpe de Estado de 2016? Então, sim, como você está dizendo, eu, há muitos anos, né, desde que eu me enveredei pelo campo da educação, porque eu fiz química, como você ressaltou, mas chegando no Brasil, fiz o doutorado na área de educação e desde lá que estou lidando com diferentes aspectos das questões referidas à educação. E, ao mesmo tempo, como a gente tem a origem nas ciências da natureza, né? Você também é química, eu sou química, eu sempre tive e eu tenho uma preocupação com a questão do desenvolvimento científico do país. São duas coisas. Na minha avaliação, não dá para avaliar a questão da educação independente da produção científica. Então, você me pergunta antes do golpe. Eu tenho pesquisado dados no IPEA, que é Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que eu sugiro, né, para as pessoas que estão nos ouvindo recorrer, porque é um órgão do governo, são dados econômicos, né, e é bom sempre discutir em cima de dados oficiais, né. Então, analisando os 21 anos, por exemplo, tem dados, né, notas técnicas do IPEA, analisando desde 2000 a 2019, porque já no governo Bolsonaro, muita coisa não se fez o censo, por exemplo, né, então, em muitas áreas, carecemos de dados da época do governo Bolsonaro. Mas, em geral, o que a gente tem? No começo, né, no ano 2000, por exemplo, que foi o governo de Fernando Henrique, nós tivemos, por exemplo, a expansão do ensino médio. Nós tivemos a expansão do ensino médio, mas sem aumento dos recursos. Então, hoje o Brasil garante a vaga do estudante, mas a qualidade do ensino caiu. Aí nós temos em 2003 que o governo Lula assume, e tivemos 2 governos Lula, um Dilma, né? Mas a verdade é que nesses 20 anos, o que efetivamente se executou em termos até do Ministério da Ciência e Tecnologia, como você está nomeando, sempre foi menor ao que se votou no Congresso. Sempre foi menor. E então, é por isso que, inclusive, nós estamos assistindo nos últimos 20 anos, entre Fernando Henrique Cardoso até Bolsonaro, a uma desindustrialização do Brasil. Isso em termos de dados concretos, não é? E isso tem a ver diretamente com os investimentos em ciência, tecnologia, indústria, etc.
Então, por exemplo, você falou na sua pergunta de que nós tivemos no governo Lula melhorias. Tivemos e aprovamos e defendemos, por exemplo, o aumento das universidades no Brasil. O Brasil é um país que precisa ter mais alunos na universidade. Com todo aumento que houve, ainda assim nós chegamos a 20% de jovens entre 18 e 24 anos que estão na universidade. Países vizinhos, a Argentina, por exemplo, tem 35, mais ou menos, por cento dos jovens. Então, a gente celebrou a expansão das universidades, a expansão dos institutos, não é? Da mesma... E os dados estão aí, os dados mostram. Então, por exemplo, nós temos um aumento no número de cientistas, e lembrando que os dados que eu estou dizendo aqui são oficiais, esses alguns são da Academia Brasileira de Ciência. O número de cientistas foi de 11,7 mil para 37,6 mil. De 11, vamos dizer, de 12 para 38 mil, o número de cientistas no Brasil, nesse período, né? O número, por exemplo, de estudantes, de universitários, claro, houve expansão universitária, e isso se reflete no número de universitários. Passou de 3 milhões de 2000 para 2021, de 3 milhões para 8 milhões. Inclusive, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse isso repetidamente nas suas intervenções. Veja, então, aumenta o número de cientistas, aumenta o número de universitários e, ao mesmo tempo, e você disse isso na sua fala, há uma queda nos investimentos. E o que nós estamos assistindo hoje, inclusive, que muitos estudantes estão evadindo do Brasil. Nós estamos assistindo a uma fuga de cérebros. Por quê? Porque faltou uma política maior. E aí meu tempo já está acabando para essa parte, né? Mas o que falta é uma política nacional em ciência e tecnologia que vise o desenvolvimento científico do país. É importante a expansão universitária? Mas é insuficiente. Isso não é suficiente isso para o desenvolvimento do país. É importante aumentar o número de estudantes? É importante. Mas isso tem que estar no contexto de uma política maior. Porque senão redunda na evasão, nos laboratórios obsoletos, quanto às vezes pesquisas são interrompidas porque não há dinheiro para a manutenção dos equipamentos. Inclusive, Bolsonaro cortou o dinheiro de insumos que dava todo ano para os laboratórios. Não teve isso no ano 2021. Então, assim, essa é a situação que estamos vivendo, na qual ainda permanecemos. É interessante que a senhora trouxe esse aumento do número de pesquisadores, né, de 12 para 38 mil. E se a gente for pegar dados também de produção de artigos, o Brasil ele está entre os 25 primeiros lugares do ranking de produção científica. Mas aí vem os cortes, que os equipamentos vão ficando obsoletos. Como que a senhora vê esse número de artigos que a gente produz com o impacto dessas produções para a efetiva transformação social, melhoria das condições e soberania do Brasil? Então, você tocou num tema muito interessante, porque o Brasil está na frente da Rússia, está na frente do Irã, em termos de produção de artigos científicos. Agora, veja, eu estou citando o Irã, porque o Irã é um país que, embora a gente faça críticas profundas às questões políticas, é um país, por exemplo, que desenvolve energia nuclear, que tem pesquisa na área nuclear. A Rússia nem se discute, né? O avanço tecnológico da Rússia em todas as áreas, inclusive hoje na área militar, está superando até os Estados Unidos. Estou falando em termos concretos de desenvolvimento. Então, você tem que esses países estão atrás do Brasil. E como isso se manifesta? Novamente, eu até disse recentemente num evento, não é, que a gente fica analisando nossos programas de pós-graduação, por exemplo, e que ficamos felizes quando o programa passa da nota 4 para 5, ficamos tristes quando não passa. Para passar de nota 4 para 5 para 6 tem que ter produção de artigos,
Mas em que redunda essa produção de artigo? Não está redundando. Os dados mostram isso. Na área da educação, que você e eu lidamos, por exemplo, concretamente, a professora Tozzoni Reis, Marília Tozzoni Reis, que é uma referência na educação ambiental crítica, ela disse que, por exemplo, na área da educação, o Brasil já produziu ciência suficiente para termos uma educação de qualidade. Então, a questão não é a produção. Em que redunda essa produção? É essa que é a questão. Então, ficamos num produtivismo, né, numa concorrência, pensando quantos artigos precisamos para passar para a nota 5, e nós, aí temos que ser um pouco autocríticos. Nós, professores, doutores, pesquisadores que estamos nas universidades, precisamos começar a discutir mais para que serve tudo isso que estamos fazendo. Porque não tem dúvida da capacidade intelectual dos cientistas brasileiros. No mundo todo, nos grandes laboratórios, tem brasileiros. Há brasileiros e de outros países no mundo todo. Mas isso, como que redunda? Não está redundando. Daí a minha insistência na necessidade de envolver-nos em questões políticas maiores de ciência e tecnologia. Não me estou referindo à política partidária, à política de ciência e tecnologia. Estamos dialogando com a professora Agostina sobre o papel da ciência e a pós-graduação na construção de um Brasil emancipado. Voltamos já. No bloco anterior, dialogamos com a professora Agostina sobre os limites e as potencialidades do desenvolvimento científico e tecnológico no país e da nossa dependência por não termos uma política de Estado, um projeto de Brasil que impulsione a autonomia científica e tecnológica. Além disso, a ausência de investimentos vem acentuando a fuga de cérebros devido à falta de investimento em pesquisa. Professora, no bloco anterior, nós fizemos uma análise sobre os governos anteriores e ainda tem uma questão que eu queria dialogar com a senhora. Nós vimos vários programas que impulsionaram a internacionalização, o envio de pesquisadores para fora do país, parceria com universidades. Como que a senhora vê esses programas no governo Lula e Dilma? Então, em princípio, né, novamente apoiamos, né, no mundo globalizado, a internacionalização é muito importante. Inclusive, quando a gente discute as avaliações dos programas de pós-graduação, e eu estou mencionando os programas de pós-graduação porque no Brasil são os programas de pós-graduação que fazem pesquisa. Em outros países você tem institutos de pesquisa, mas aqui a pesquisa científica no Brasil se faz fundamentalmente nas universidades públicas. Essa é uma realidade. Então, analisando, quando a gente se reúne para avaliar os programas, o ponto de internacionalização é um ponto determinante para a nota do programa. Um programa nota 6, por exemplo, ele tem que ter intercâmbios internacionais, participar de projetos internacionais, é um ponto determinante. E foi muito importante a possibilidade e a abertura que houve no governo Lula e no governo Dilma, né, para estudantes brasileiros fazerem intercâmbios com outras universidades, irem estudar às outras universidades. Mas, de novo, eu insisto com a questão da falta de uma política. Para que mandar esses estudantes para fora? O que esse estudante vai fazer quando voltar? Por exemplo, a China, vou dar um exemplo, a China foi um boom de desenvolvimento nos últimos anos. Não vamos discutir aqui
que o país que mais polui, etc. e tal. Mas pensando em produção científica, a China teve crescimentos espantosos do PIB, por exemplo, a custa, inclusive, de uma qualificação científica que ela fez também, mandando estudantes para fora. Tem universidades americanas em que não tem nenhum norte-americano, são quase todos chineses. Mas como é que é a norma? Tem que voltar. É obrigatório voltar para se inserir em algum programa que existe lá na China, por exemplo. Então, se a gente pega um exemplo brasileiro, por exemplo, vamos imaginar um exemplo hipotético que tem um aluno que fez o ensino médio no Instituto Federal, que nós sabemos que é um dos melhores ensinos médios do Brasil. E eu sei porque eu trabalhei 15 anos na então, escola técnica e sei o que a gente fazia, né? Então, imagina um estudante que estudou, terminou a escola técnica, depois fez um curso de graduação numa universidade pública, imagina você, o UFG, o UFMG, o UNB, quem sustenta essa universidade pública, quem sustenta os institutos? É dinheiro do povo trabalhador. Aí depois essa pessoa faz um mestrado aqui no Brasil. Unicamp, USP, universidades públicas. Estou pensando a questão da universidade pública, que é onde se faz pesquisa. E aí ele vai para fazer um doutorado nos Estados Unidos. Quem é que paga esse doutorado que ele está nos Estados Unidos? Ele vai com bolsa CAPES. Ele vai com bolsa CAPES. Quem vai pagar o estudo desse estudante lá nos Estados Unidos, 4, 5 anos, e lá não tem prazo, pode ficar mais, embora a bolsa só dure 4 anos. É bolsa CAPES, são recursos do orçamento do brasileiro. Dito de outras palavras, é o povo brasileiro que está pagando a manutenção daquele estudante lá. E quando esse estudante estuda em universidade particular, porque lá a maioria é particular, a CAPES paga também. A CAPES paga parte da universidade, ou a totalidade, ou uma porcentagem. Qual que é a política com esse estudante que volta de lá? Esse estudante tem que voltar e tem que ficar no Brasil 4 anos. Essa é a lei. O tempo que ele recebeu bolsa, ele tem que ficar aqui. Mas se ele não achar emprego, ele pode morrer de fome, porque não há onde inserir esse pesquisador. Além do que, a produção científica dele fica lá, né? Está lá nos anais da publicação científica dos Estados Unidos. É claro que a tese é desse estudante, desse doutor. Ele escreveu a tese, mas essa tese já está lá como produção daquela universidade onde ele estudou. E aqui ele tem que ficar atrás de um emprego, dependendo da época em que ele chega aqui. Quem está chegando na época do governo Bolsonaro, por exemplo, não tem onde arrumar emprego. Se a gente assistiu a cortes, a fechamento de cursos, etc. e tal. Então, de novo, concordamos com essa internacionalização? Claro que concordamos. Eu concordo. Inclusive, eu, por exemplo, insisti para que um aluno meu faça doutorado sanduíche. Eu sou um exemplo, sou argentina, estudei em Moscou, trabalho no Brasil. Eu sei o importante da gente viver o mundo da ciência, vamos dizer assim. Mas, de novo, está faltando uma política para que essa pessoa que formou fora participe efetivamente de um projeto de Estado, como você falou. Então, a discussão é essa, e a gente precisa, nessa nova etapa, que talvez a gente converse em outro momento, que estamos vivendo, nós precisamos, a intelectualidade brasileira, científica, precisamos nos envolver mais em discussões que digam respeito à soberania científica de um país. A gente percebe a necessidade do engajamento político dos cientistas. Não é só ficar na produção ali, mas compreender o impacto e a potência da produção que eles realizam. Isso. Então, a gente precisa organizar e ter esses movimentos de resistência, organização coletiva, para que o Brasil consiga se desenvolver efetivamente. Isso. E tentar participar efetivamente
Não é só ficar no âmbito restrito dos nossos meios acadêmicos. Nós temos que achar canais de dizer o que pensamos, de participar efetivamente das decisões dos governos. Porque não fica só, se a gente fica restrito, também a gente não tem tanto poder de fogo, né, na situação atual. Então, nós temos que brigar pela possibilidade de influenciar. E sempre, num contexto de lutas, de disputas contraditórias, de todo jeito, de todo âmbito, porque nem todas as pessoas pensam como eu estou pensando aqui, como eu estou dizendo. Nem todas as pessoas pensam igual. Tem gente aí que pode estar dizendo que é muito bom, né, que a pessoa saia e fica por isso mesmo. Então, toda luta que a gente leva tem que sempre lembrar que será num campo de disputa. Agradecemos a professora Agostina por matutarmos juntas sobre esse tema tão importante e no próximo episódio nós continuaremos com essa temática. Até mais. Eu que agradeço o convite, como eu disse no começo, tenho um prazer enorme de falar aqui, e então continuamos na próxima a nossa conversa. Muito obrigada. Inscreva-se e venha matutar conosco nessa temporada do Matutando Círculos de Cultura. Até lá!